Olá! Começa agora Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer reflexões e histórias de convidados que falarão sobre as suas experiências com a avenida. Hoje eu vou entrevistar o presidente do Voice Design Institute, Jorge Cury Neto. É um prazer recebê-lo, Jorge. Prazer é todo meu, Alessandra, telespectador, porque é uma oportunidade que eu converso com a Alessandra Descenso sobre, inclusive, a região da Avenida Paulista. Claro. E sobre Voice Design. Voice Design é uma nova área do conhecimento que foi recentemente institucionalizada, inclusive, já como primeira resposta, do Congresso Internacional de Educação à Distância. E o Voice Design, como a expressão já significa, né, o design da voz. Certo. E só para as pessoas conhecerem um pouquinho, o senhor é jornalista, né, Jorge? Já trabalhou em rádio, televisão, também é dono de agência de notícias, de rádio, e começou a estudar essa que é uma nova área do conhecimento denominada Voice Design, né? Explica um pouquinho para a gente o que ela significa e de que forma que ela surgiu. O Voice Design foi uma paixão que me surgiu conscientemente e até como uma formulação científica a partir do ano 2008, quando decidi fazer um trabalho, um estudo sobre o poder da palavra falada. Eu, como cristão que sou, até foi no momento em que eu pedia muito assim uma orientação a Deus sobre o propósito de minha existência. E aí eu vi a voz dele dizendo que estava centrado no poder da palavra falada. E, então começamos esse estudo em 2008, fazendo uma abordagem multidisciplinar. Então a gente começou a estudar, Alessandra, desde antropologia. Aliás, a antropologia teve um significado muito grande no estudo geral do Voice Design. Então, assim, para ficar mais claro, a gente deu o nome para o estudo de Voice Design. Esse nome eu não inventei, ele já existe, mas com outras conotações, fora do Brasil. Aqui no Brasil ele é muito pouco conhecido. Mas eu adotei esse nome, Voice Design, porque ele é exato naquilo que nós pretendemos e estamos fazendo. Então, o Voice Design, nesse contexto, nessa conotação, ele vem a designar essa nova área do conhecimento. É uma nova ciência, nessa abordagem multidisciplinar envolvendo então a antropologia, e da antropologia a gente começou a entender claramente questões assim bastante significativas da comunicação humana. Então entender como que a comunicação lá do princípio chegou até nós, como que essa comunicação hoje é transmitida a nós, qual a estrutura que se utilizou para que isso fosse viabilizado até nós hoje. Então isso a antropologia mostrou, em especial na área da tradição oral. Então a tradição oral, ela não é uma coisa do passado que veio a ser substituída pela escrita. Ela continua firme e forte até os dias de hoje. Além da antropologia, nós estudamos filosofia. Aí na filosofia, especialmente a filosofia grega, que é o que norteia a filosofia ocidental, né? Então, a dialética de Platão, Aristóteles, a retórica, especialmente através de Aristóteles, né? Aliás, a retórica tem uma função muito importante, muito além, na minha opinião, do que as definições de dicionário, que dizem que retórica é a arte de persuadir. Na verdade, a retórica é muito mais do que isso. A retórica é, através do processo da fala, você ordenar o pensamento da outra pessoa, né? E viabilizar a memorização. Claro que isso é fundamental. É a gente passar a mensagem, fazer com que a outra pessoa, além de entender, ela memorize, né, Jorge? Isso. Então, isso foi estudado então aí na questão da filosofia grega e um estudo interessante que a gente percebeu e que hoje eu aplico como dinâmica, né, nas minhas atividades, é a peripatética. A peripatética de Platão foi instituída por Platão.
E a peripatética nada mais é do que você ensinar ou conversar ou comunicar-se andando. E ela tem uma função muito interessante. Faça uma experiência, você que está nos assistindo, andando com alguém e percebendo como que a fluência dos pensamentos ocorre com muito mais facilidade, e até processo de memorização. Naquele momento que se estava andando, atravessando uma rua ou diante de uma árvore, enfim, no ambiente que você estava, esse aspecto facilita bastante o processo de memorização. Aí entramos para a área da linguística, que evidentemente é farta, né? Semântica, né? Semiótica, o significante, o significado, enfim, a fonação, a fonética, todo o processo, vamos dizer, todo o universo da linguística, muito forte, especialmente na comunicação verbal, que é o caso onde a gente tem por base, né? Depois entramos na neurolinguística, bastante importante a neurolinguística para esse estudo. Então o que a gente fez? A gente tirou aspectos de cada ciência e trouxe para formular o voice design. Então, na neurolinguística, a palavra dita, a palavra não dita, eu faço você ouvir o que eu não disse, por meio da neurolinguística, né? Depois a acústica, né? Porque a voz emite um som. Claro. Então, o ritmo também, né, Jorge? O ritmo, a musicalidade da voz, as pausas que são fundamentais, até para a pessoa entender a mensagem, né? Exatamente. Então, assim, todo esse processo voltado à acústica, né? A psicoacústica especialmente, onde está mais centrado o estudo em relação ao voice design, né? Então, os sons que você está emitindo, enfim. Entramos também na área da hipnose, especialmente a hipnose ericksoniana, que tem a hipnose clássica, aquela que você adormece, né, de alguma forma perde a consciência, né, ou parcialmente sim, que é a hipnose clássica. A hipnose ericksoniana ela é uma hipnose interessante, que é muito usada por palestrantes que conhecem o fenômeno, né, que você usa frequências e uma musicalidade de fala monocórdia, em que você deixa o teu interlocutor relaxado, quer dizer, apto para absorver aquele conteúdo que se está emitindo, né? Ele fica assim, como olhando para você de olhos abertos, piscando muito pouco, como se estivesse quase dormindo, mas na verdade ele está totalmente concentrado no que você está falando, em função da emissão do espectro de frequências que você está utilizando, com predominância no alfa. Aí estudamos psicanálise, especialmente Jacques Lacan, e essa linha mais voltada ao processo da fala, que é através da fala que você começa a entender o processo patológico do paciente. Também storytelling, contação de histórias. Storytelling, claro, que está sendo muito utilizado em publicidade hoje em dia. Inclusive, assim, como a gente nasceu num Congresso Internacional de Educação à Distância, onde apresentamos um trabalho científico em setembro de 2013, a nossa atividade se dirigiu mais ao aspecto da educação, apesar que ela tem todo, vamos dizer, um desenvolvimento em outras áreas, como liderança, como ela pode ser aplicada em qualquer área, inclusive não só na parte profissional, como pessoal também, né, Jorge? Perfeitamente. Então, assim, nesse sentido, o storytelling, por exemplo, a contação de histórias, foi bem interessante, que eu estava lendo até um livro de Celso Sisto, Textos e Pretextos da Arte de Contar Histórias. Achei um aprofundamento muito bacana que ele fez em relação à contação de histórias, mas o que a gente está fazendo? Trazendo lá da contação de histórias a arte de contar histórias, que vem a ser uma introspecção plena daquela história, né, uma vivência emocional plena daquela história, para que você, com essa plenitude, transmita aquela história aos teus ouvintes, de tal forma que esses ouvintes recriem a história em si. Quer dizer, ela parte do coração para a transmissão do pensamento, ou daquele conteúdo, daquela história, para os seus ouvintes. Então a gente estava trazendo isso para o processo do ensino-aprendizagem,
para que o professor que quiser ter um bom desempenho, ele efetivamente interiorize, internalize, como disse Paulo Freire, né? A didática amorosa. Uhum, né? claro. Então que ele internalize aquilo e numa explosão emocional e cognitiva... Ele consiga passar essa mensagem. E passe isso. Né? Interessante. Até nesse particular, Alessandra, até interessante falar, assim comecei a pensar assim, como que eu poderia explicar esse processo, né, comunicacional. Né? E eu creio assim que comunicação, acima de tudo, tem toda a parte cognitiva, o funcionamento cerebral, a questão assim da racionalização do que você quer transmitir, mas racionalização, todo o contexto do funcionamento cerebral da linguagem não é suficiente para a comunicação. Ele é apenas o começo, né? Claro, é preciso essa você comunicação, sensibilizar, né, Jorge? Isso. Essa comunicação é necessário que o comunicador desça esse conteúdo todo, tudo isso que ele quer transmitir para as áreas do coração. Tem que passar por um apuramento cardíaco, vamos dizer assim. Né? Então é necessário, é como se tivesse um suco de uvas e você coloque o suco de uvas nos tonéis. Os tonéis são os corações. E lá nesses tonéis você vai fazer o apuramento adequado daquele suco de uva para que ele efetivamente se transforme em vinho. E aí sim você transmite esse vinho, oferece esse vinho ao seu interlocutor, ao seu ouvinte. Ele vai também recebê-lo e vai para as áreas do coração desse ouvinte. Eu creio que comunicação, meu caro telespectador, né, é algo que tem que ser feito de coração para coração. De coração para coração. Assim você já surge um segundo elemento, que é o decoração. E o elemento que a gente usa para isso é o verso. Quer dizer, é a palavra com a musicalidade que ela tem. É a palavra com a sua melodia. Por isso que, eu até disse no início do programa, é o converso. Então o verso é a palavra com o ritmo, com a melodia que tem. Né? Então, agora, Jorge, como é que você define o voice design? É uma metodologia, um estudo? Como é que ele é definido? O voice design, ele é uma área do conhecimento, portanto uma ciência de natureza multidisciplinar, que tem a função principal de formação de consciência, ou seja, de promover a expansão de consciência do ato comunicacional da fala. Então, muito mais do que uma técnica como oratória, que nós respeitamos muito, o mesmo no campo da fonoaudiologia, o voice design visa mexer com as pessoas para que elas façam um processo reflexivo da sua comunicação, acima de tudo. É um processo introspectivo. Você tem que analisar de que forma você está passando essa mensagem. Introspectivo, com vertentes nas relações interpessoais. Então o voice design, basicamente, ele visa, num primeiro momento, você ter consciência plena do ato comunicacional. Se eu estou aplicando agora o voice design nessa entrevista, eu estou plenamente consciente de todos os sons que estou emitindo. E como é que a gente faz isso, Jorge? Bom, o voice design ele tem dois aspectos que o constituíram, vamos dizer assim, né? Ele trabalha com a estrutura discursiva da mensagem. Ou seja, o texto que você vai falar? Exato, a mensagem em si, o texto. Então você vai trabalhar essa mensagem de tal forma que você vai considerar os contextos, as circunstâncias e o ambiente que você se encontra para essa mensagem. Vai primeiro trabalhar isso, né, com a profundidade devida, e a estética da voz. No campo da estética da voz, você vai trabalhar isso que é algo ímpar no voice design, a interpretação da intencionalidade dos códigos sonoros usados na fala.
Então não é a interpretação do código sonoro acústico. Esse, claro que já existem muitos estudos. É a interpretação intencional deste código sonoro. Agora, existe algum tipo de ferramenta que a pessoa pode utilizar? Nós já falamos que, na verdade, ela é assim, um estudo multidisciplinar. Nós citamos, o senhor citou algumas aí disciplinas, mas existe algumas ferramentas com que a gente pode trabalhar para que a gente tenha essa consciência na hora de se expressar? Nós produzimos uma metodologia aplicada que é uma das alternativas propostas pelo Voice Design. Então, uma parte mais prática. O que a gente aconselha, por exemplo, para quem quer produzir uma comunicação nesse nível? Primeira coisa, não só voltada para a área educacional, mas também para líderes, para comunicadores, e a gente buscou na antropologia alguns subsídios. Então, primeiramente, você frasear o teu conteúdo. Frasear o conteúdo. Então, primeira etapa, né? Frases curtas e ordem direta. Direta. Isso a gente aprende no jornalismo também, né? Aprende no jornalismo. Eu, como jornalista, estou tirando do jornalismo para cá. Não usa-se preposição nem conjunção. Não se usa preposição nem conjunção. Só a sequência de frases. Na sequência de frases, você vai aplicar dentro do possível um processo versiculado, ou seja, um processo melódico, né? Porque é o som que abre as chaves das portas da memória e não a palavra. O senhor pode dar um exemplo para o nosso telespectador para ficar um pouquinho mais claro? O exemplo é assim. Você vai produzir um conteúdo fraseado. Aí depende de qual conteúdo que você queira produzir. Então, por exemplo, eu vou falar sobre voice design. Então, eu diria assim: voice design, o desenho da voz, as designações da voz, o projeto da voz, numa tradução literal do inglês para o português, a modelagem da voz. A voz passiva, a voz ativa, a ciência da voz, a consciência da voz, a voz consciente, voice design, a voz interpessoal, a voz intrapessoal, a voz audível, a voz inaudível. Voice design pode significar a designação da voz, os significados da voz. Isso é voice design. Então, por exemplo, um exemplo muito bom. Que eu não preciso explicar o que é voice design. Outra questão, eu só quero daí terminar o que você me perguntou, senão... Claro. Então, assim, depois de você versicular o conteúdo, você vai fazer um planejamento fonético. Você vai memorizar todo o conteúdo. Certo. Aquele texto vai ser deixado de lado. Agora, esse texto ele precisa ser roteirizado, né? Precisa ser roteirizado, em texto mesmo. Precisa ser verificar o ritmo, a harmonia. E precisa depois ser memorizado. Então, para decorar, você decora a primeira frase, depois abre a segunda frase, decora novamente a primeira frase com a segunda, depois abre para a terceira, exatamente, decora a primeira, a segunda, a terceira e assim por diante. Você vai memorizar isso. Depois de memorizar, você faz um planejamento fonético. Nesse planejamento fonético, você vai observar o ambiente que você encontra, as condições acústicas do ambiente. Isso para você ver o tom da sua voz, como é que você vai falar, exatamente, qual que vai ser a projeção? Para você fazer uma leitura de todo o ambiente que você está. Por exemplo, nós estamos aqui num estúdio de TV, eu devo fazer a leitura desse estúdio e aí sim calibrar a minha voz para isso. E também fazer a leitura dos meus ou do meu interlocutor, né? Perceber como ele funciona, ter mais subsídios possíveis sobre esse meu interlocutor. Esse no planejamento fonético. Aí você vai fazer o seguinte, você vai enxergar-se como um instrumento musical.
porque nós somos um aparato fonador, é uma expressão que se usa. Eu estou emitindo som, então eu sou um aparato fonador. E vou me ver como instrumento musical. No meu caso aqui escolhi o saxofone, cada um pode escolher o seu também. E como um saxofone, eu vou emitir os meus sons de forma harmônica, de forma adequada, e vou prestar atenção então na entonação que estou utilizando, nas tonalidades de sons que eu estou usando, nos ritmos, nas velocidades ou na velocidade, no volume. Depois disso, você, além desses contextos que eu expliquei de entonação, velocidade e volume, é preciso você aprender a fazer pausas estratégicas. E aí está o segredo da boa comunicação. A pausa, ela é mais importante que a própria palavra. Tanto é que o silêncio é ouro e a palavra é prata. Então, saber dar pausas estratégicas no processo de comunicação. Além disso, você vai observar outra coisa. Dentro do design instrucional, existe o conceito de memória de trabalho. Então, você como comunicador, você vai transmitir a tua mensagem de forma homeopática, colocando o número suficiente de dados por brevidade de tempo. Para quê? Para que na memória de trabalho do teu interlocutor haja espaço para o processamento. Para ele poder entender e assimilar essa mensagem, né? Se você saturar a capacidade da memória de trabalho do teu interlocutor só com dados, você não der espaço para o processamento. Ele deixa de prestar atenção, né? Ele se desliga do assunto e não presta atenção no que a pessoa está falando, né? Ok. Fazendo isso, você permite que esse contexto se dê, o teu interlocutor, o teu ouvinte, capta aquela mensagem pela memória de trabalho, porque você permitiu um espaço para o processamento desta mensagem, ela vai para a memória de longo prazo. Esta memória já não é uma memória limitada como a primeira, é uma memória robusta, uma memória praticamente limitada. Aí você permite que o teu interlocutor memorize o que você falou. Disse, o que você falou. Então você permitiu e ele guardou na memória de longo prazo. Aí o que acontece? Como você tratando de voz, e voz emite som, e o som é uma vibração física de natureza mecânica. Sendo assim, a voz tem um efeito tátil no interlocutor. Eu toco em você com o meu som, porque é uma vibração física mecânica. Ela penetra pelo ouvido externo, médio, interno, passa pela cóglea, vai lá na medula central, mexe com os teus batimentos cardíacos, pressão arterial, pulsação, um monte de coisa. Passa por todos os ossos, pelas cartilagens, penetra em você esse som por completo, gerando reações distintas e intensidades variadas. E vai lá para a área auditiva do cérebro. E numa única decodificação apenas, o cérebro memetiza, ou seja, copia aquele som para gerar interpretação, desde que aquele código sonoro seja conhecido do teu interlocutor. Compreende? Então ele tem esse poder. Sendo assim, quando você está transmitindo uma mensagem a alguém ou ensinando no processo educacional, você pode emitir certas frequências sonoras. A gente chama de frequência para simplificar, mas na verdade são espectros de frequências, né? Com predominância no alfa, no beta, no teta. Que significa na prática exatamente o que, Jorge? Dá um exemplo para a gente. Essas frequências sonoras significa que cada frequência causa uma reação. Se eu uso uma frequência alfa, eu levo você ao relaxamento. Se eu uso uma frequência beta, eu mexo com a sua cognição, né? Eu dou picos de sons um pouco mais intensos para mexer com a sua cognição e assim por diante. Então eu posso nesse processo fazer com que o meu interlocutor, né, receba essas frequências sonoras, ou esses espectros de frequências sonoras afetivas, porque eu afeto o meu interlocutor, até pelo efeito tátil. Né? Bem interessante, porque na verdade dá para você na verdade passa a mensagem, a comunicação, e ele já sabendo de que forma ele vai absorver essa informação. Aí o que acontece? Se eu transmitir ondas afetivas ao meu interlocutor,
aquilo que foi memorizado por ele pode levar a esse meu interlocutor a motivação de ter uma experiência com o que foi memorizado. E se eu consigo fazer isso, eu faço com que o meu interlocutor aprenda o que eu disse. Não fique apenas na memória. Muito bom, muito bom. Esse é um aspecto, vamos dizer assim, claro. Essa seria a receitinha de bolo. Receita de bolo. Mais detalhes, meu caro telespectador, www.voicedesigninstitute.com. Bom, já que a gente está no programa da Avenida Paulista, eu queria saber do senhor qual que é a relação que o senhor tem com a nossa avenida? Paixão, amor, esperança, sonhos. Bom, nosso tempo já está acabando. Jorge, você gostaria de deixar algum recado, alguma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo? Puxa, que pergunta que você me faz. Eu quero falar com você, telespectador que está me assistindo. Invista na sua humanidade. Seja humano. Evite essa robotização que hoje estamos vivendo. Evite se transformar apenas numa máquina de fazer coisas. Aposte na sua humanidade. Perceba que você tem um tato e que ele é um ótimo sentido para a aquisição de conhecimento. Perceba que você tem uma visão, não apenas olhe, mas enxergue. Perceba que você tem uma audição e que os ouvidos não têm pálpebras. E tudo que entra pelo seu ouvido mexe com você por inteiro. Perceba o seu olfato, o palato. Quando estiver se alimentando, perceba o que compõe aqueles alimentos. Viva. E se você precisa de uma referência de quem foi 100% humano, para que você possa ter um alvo para ser atingido, essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Essa é a minha mensagem. Muito obrigada, viu, Jorge, pela sua participação aqui no nosso programa. E você pode mandar sugestões de pautas, indicar outros convidados. Escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.